correto o servidor público receber salário enquanto preso, Armando? É correto ele receber o salário enquanto preso, até porque ele está preso contra a sua vontade, por óbvio. Ele tem familiares, ele tem contas a serem pagas, a administração pública não pode cortar o salário dele. Alguns órgãos diminuem alguma coisa, 20%, 30%, mas cortar o salário porque ele está preso, como eu disse, ele está preso contra a sua vontade. Afinal e a cabo, se ele for absolvido, como ficará a situação dele? Ah, mas depois as contas, elas acontecem todos os dias, todos os meses. Me parece que é algo equivocado, né? Ainda mais vindo do governo federal. Nós observamos nos governos municipais, estaduais, o funcionário não tem o seu salário 100% cortado. Alguns cortam parcial, é verdade. Depois precisa entrar com ação para resgatar esse dinheiro, resgatar a promoção que é bloqueada, etc. Então, essa conduta, ela é equivocada, até porque eu disse, ao final, se ele for absolvido, como é que fica essa situação? E ao final, se ele for condenado, sendo demitido, né? A palavra essa é demitido, não é exonerado. Exonerado seria de um cargo esse ou aquele, ele seria levado a um cargo de chefe e tal, mas como ele é de carreira, ele seria demitido. Se ele for demitido, ele futuramente será aposentado pela Previdência do país, ganhando o teto, né? Creio que o teto do máximo que pode ser recebido. Agora, cortar o salário dele agora, durante o curso do processo que está nascendo, está ainda começando, entendo de um abuso gravíssimo. Se isso acontecer, eu tenho certeza que os advogados dele tomarão as cautelas e vão conseguir que esse salário não seja cortado. A gente precisa de vocês do direito para a gente não raciocinar no lugar comum, né? Porque a gente pensa assim, é o funcionário público, a princípio ainda não tem julgamento, aí você fala, porque cometeu um crime, digamos que fosse um crime mesmo, assim, matasse alguém, crime contra a vida de alguém. E aí a gente ainda paga o salário dele, seria mais ou menos isso, né? Aí a gente precisa que vocês nos façam entender como é que é esse funcionamento. Gabi? Eu também tenho dúvidas, viu, Lu, se daria para cortar o salário. Eu concordo em parte com o doutor Armando, sim. Vamos lá, ele é um funcionário público que foi preso de forma preventiva, né? Então, ele não voluntariamente se ausentou do seu trabalho, mas foi preso de forma preventiva, só que eu sou muito defensora da presunção de inocência. Então, ele vai ter o direito de se defender até o fim do processo e vamos supor que no fim do processo ele seja absolvido. Né? Um caso hipotético, uma pessoa é presa preventivamente e no fim do processo ela é absolvida. Ela ficou sem salário, e aí como que você repõe esses 4 meses em que, né, ela estava estava ausente do trabalho contra a sua vontade, porque o Estado a retirou, né, retirou a sua liberdade, e ao fim do processo ela é absolvida, e como que você repõe esses 4 meses em que a família ficou ali sem os recursos, né, teve todas as consequências ali materiais e morais. Então, seria mais prudente que, se eventualmente esse salário fosse descontado, que fosse descontado ao final do processo. Aí sim, olha, vamos lá, acabou o processo, ele foi condenado, digamos que ele seja condenado com trânsito julgado. Aí o Estado pode dizer, olha, aqueles 4 meses lá atrás que você não trabalhou, você estava corretamente preso, então sim, nós queremos. Poderia-se até ter esse tipo de solução, mas uma solução que já antecipa a culpa, para mim, é sempre a pior solução, né, na minha opinião. Beleza, vamos com o Poit, então. Lu, esse caso do Anderson Torres, a gente já discutiu bastante aqui. Eu gosto, inclusive, de pegar o posicionamento de pessoas que pensam diferente de mim em alguns temas, como a doutora Gabriela, o doutor Tardelli aqui, que vai falar sobre o assunto. Onde o doutor Tardelli sempre falou, cara, essa prisão preventiva, prisão temporária é um absurdo, é uma tortura psicológica, inclusive acaba com a qualidade da testemunha. Então, além do Anderson Torres ficar preso, né, 4 meses, se não me engano, né, 3, 4 meses... Aí vão pegar o salário dele agora, né? Querem fazer ele restituir o salário sem ele ter sido condenado, julgado, tudo certinho. Então, é o que a Gabi falou, não, mas vai tomar o dinheiro para depois restituir? É um negócio muito esquisito, Lu, muito esquisito. Se ele for condenado, fala, você foi condenado. Aí tudo bem, então arranca o dinheiro dele. Porque não trabalhou, não contribuiu, foi condenado. Agora,
ele foi preso contra a vontade dele, sem nenhuma condenação. Da onde já se viu tirar o dinheiro, sustento do cara? Vou pegar só 2 paralelos para a gente ponderar esse assunto sobre funcionalismo público, tá, gente? O presidente Lula, enquanto preso em Curitiba, tinha 8 assessores do seu entourage. Todo ex-presidente tem direito, tá? Pode nomear 8. O presidente Lula tinha 4 servidores, segurança e apoio pessoal, 2 para assessoramento, mais 2 motoristas com carro oficial, enquanto o presidente estava preso. Ninguém deixou de receber salário, equipe toda, eu sei que não é o preso, não estou falando do presidente recebendo, mas teve um custo toda a nação, inclusive com essa equipe que chegou a quase R$1 milhão. Reportagem do UOL aqui, R$847 mil. Então esse é um outro tema. Pô, fazia sentido gastar dinheiro com 2 motoristas para um cara que está preso? É para um ex-presidente. É assim que raciocina de forma comum, né? A gente sem pensar juridicamente. Isso, não faz sentido nenhum. E eu raciocino como você aqui, Lu, porque a gente não é o advogado, né? Eu e a Lu, a gente pode falar esse tipo de coisa, é muito esquisito. E digo mais, Lu, eu sei que extrapola o tema, porque quem é funcionário público de certos escalões, tá? Funcionários públicos federais, por exemplo, vão concorrer para uma eleição, Lu. Não é que ele foi preso, não é que o Estado pegou lá. Ele escolheu largar a função dele, ele escolheu parar de exercer a função e ele é candidato recebendo o salário. Isso é um dos absurdos completos que existe. E ele continua recebendo o salário. Aí vão querer tirar o salário do cidadão que já está preso contra a vontade, que não tem prova. Tudo errado, Lu. E garantir o salário do funcionário público que quer ser político? Sim. Ah, santa paciência. Eu só vou discordar uma coisa de vocês, por favor, tá? Você e Armando. Todo mundo é preso contra a vontade. Eu não conheço ninguém que quer ser preso. Eu não conheço ninguém que fala, estou muita vontade de ser preso. Talvez eu falei uma obviedade aqui, tá? Preso mas sem provas. Muito preso bem. sem ser condenado. Vamos lá, Tardelli, por favor. Depois eu vou falar uma coisa do preso contra a vontade. Mas não vou esquecer. Alguém já pediu para ser preso, Tardelli? Deve ter, né? Eu acho a questão é exótica, Neto. Ela é, no mínimo, exótica. O que faz o servidor público? Ele pertence ao quadro da administração. Ele está preso, mas ele pertence ao quadro da administração. Ele não foi excluído. Se ele for excluído, ele não faz direito a salário. Mas enquanto ele estiver no quadro da administração, ele tem direito ao salário. A perda do salário é uma pena que, a meu ver, não se justifica. Aí quando ele for condenado, ele não é mais parte do serviço público e daí em diante ele não vai receber. Mas aquilo que ele recebeu, está recebido. Salário é verba alimentar. Não dá para chegar e falar assim, devolve o salário que eu te paguei. Comi. No que você investiu o seu salário? Eu investi meu salário na quitanda e no açougue. Eu comi. Certo? Não tenho como devolver isso. Certo? É o que a gente chama de irrepetível, no sentido de não poder se devolver. A condenação, o que a Polícia Federal propõe é absolutamente bizarro. Olha, nós vamos tirar o salário dele, se ele for absolvido, nós devolvemos. É mentira, não vai devolver assim. Não tem um guichê onde ele possa ir lá e falar assim, então me dá o salário de volta que eu fui absolvido. Não existe isso. Só se depositasse o salário, como é que diz quando deposita? Não, isso vai para precatório, isso, sabe, não é desse jeito. Ele não vai receber, olha, eu quero ir lá no balcão, dá meu dinheiro aqui de volta. Entendi, certo? entendi. Agora, nos Estados Unidos, 97% dos presos estão presos por vontade própria dos acordos que são feitos lá no play by game. Como é que é isso? Dá para explicar rapidamente? É uma das loucuras do sistema penal americano. No sistema penal americano, as pessoas entram na cadeia por vontade própria. Como tentando assim? Diminuir a pena que receberiam. Cada vez mais confuso. Por exemplo, você vai ter uma pena de 40 anos. Você topa uma pena de 10? Topo. Claro. Então assina aqui. Você entra na cadeia com seus passos. Você está indo presa com a sua vontade. O que faz o sistema americano ser absolutamente doente. É um sistema em que as pessoas estão presas por vontade própria. Isso é doido. Mas não vale aqui para o Brasil, né? Ainda bem não. Aqui nós só vamos preso arrastado. Aqui tem que algemar, procurar. E mais uma coisa, ninguém é obrigado a apresentar-se à prisão no Brasil.
E quando a gente é preso, o mandado de prisão não se dirige à pessoa do preso. Sabia disso? Não, se dirige a quem? Às autoridades que busquem, o encontrem e o detenham. Sim, verdade. Certo? Então, quem for alvo de mandado de prisão, não precisa correr para ir para a cadeia. Não existe isso. Muito Nós bem. somos muito mais inteligentes e humanitários aqui.